Olá! Hoje vim abordar com vocês a análise do conto de George MacDonald, A Chave Dourada. Essa análise que quero aqui discorrer é sobre o meu conhecimento, a minha perspectiva que tenho hebraica, raiz, na sua origem, de conhecimentos que foram deturpados, arrancados do poder da igreja e que esses grandes homens e escritores tinham acesso, tinham o domínio desse conhecimento. E como eu posso afirmar? Mostrando para você, conforme a gente vai discorrer a leitura, os códigos, os significados desses códigos. E aí você vai falar, cara, como faz sentido isso? Tá bom? Então vamos lá. O conto A Chave Dourada, a única edição, né? Disponível, uma das únicas edições, vamos lá. Havia um garoto que costumava sentar-se sobre o crepúsculo enquanto ouvia as histórias da tia-avó. Ponto. Vamos lá. Garoto. Então eu começo aqui já a entender a mensagem que Cristo disse: aquele que não se fizer como criança, esse não pode participar das grandezas do reino. Aqui eu já tenho uma chave, antes de chegar na própria dita dourada. Depois essa tia-avó, essa personagem que ela tem uma grande importância aqui. Primeiro, ela mostra que ela é uma ascendente dele de linhagem sanguínea, é uma parente desse menino. É então da mesma dimensão, da mesma terra dele, da mesma natureza dessa criança. A tia, diferente da mãe, a criança ela consegue ter uma liberdade maior. A intimidade, a comunicação de uma criança com uma tia, principalmente quando muito querida, é diferente da mãe e também que é diferente da avó. Geralmente essas duas pessoas exercem um poder de mais autoridade, principalmente na época em que esse conto foi escrito, onde as hierarquias familiares elas eram muito mais estabelecidas como hoje. Então mostra que era uma amiga, uma tia-avó, como se fosse um papel de uma amiga, contadora de história, mais antiga, tia-avó. Aqui é o papel de Eva. É como se fosse ali a raiz, a genética de Eva, trazendo uma mensagem para aquele garoto, para a nova descendência, instalada onde? Instalado na terra, no mundo onde essa criança vivia, que é o mundo do pecado. Ela sempre dizia que se ele conseguisse chegar ao local onde terminava o arco-íris, encontraria lá uma chave dourada. E para que serve a chave? Ele perguntava. De onde é a chave? O que ela abre? Isso ninguém sabe. Ela respondia: quem achar a chave terá de descobrir por si só. Suponho que, por ser dourada, disse o garoto pensativo certa vez, eu conseguiria uma boa quantia em dinheiro se a vendesse. Ah, melhor nem a encontrar, se for para vendê-la, censurou a tia. E o garoto foi para a cama e sonhou com a chave dourada. Ponto. Sonhou. Primeiro, esse garoto ele recebeu uma informação de que havia algo misterioso de grande valor e que se ele encontrasse ele seria muito feliz. Que algo misterioso seria esse? Onde encontrar? Ele já recebeu a informação na sua mente, ele ouviu dizer de algo, uma esperança de algo rico, e então ele começou a imaginar, a inculcar no seu imaginário uma realidade. Então ele começou a abrir a porta para materializar o invisível no seu mundo visível. Tanto que ele sonhou, ele visualizou. O espírito dele, o portal da mente dele conseguiu captar essa mensagem e produzir essa imagem para ele. Tendo uma vez a imagem diante dos teus olhos, mais fácil agora para desejá-la imensamente a ponto de materializá-la.
tudo que a tia-avó lhe havia dito a respeito da chave dourada não fazia sentido. Por que não faz sentido? A palavra diz que a sabedoria do alto é loucura para a mente humana natural, em sua razão. Assim como a sabedoria do mundo, pela sua própria razão, diante de Deus se torna loucura. Exceto o fato de que a pequena casa onde moravam ficava na fronteira com a Terra das Fadas. Terra das Fadas, fronteira, acesso ao mundo espiritual, uma linha tênue que nos separa do invisível. Parece que aquilo que nós vivemos, que a realidade é somente isso aqui que estamos vendo. Como se nada tivesse mais acontecendo aqui, quando, na verdade, com um pouquinho mais de inteligência e humildade, reconhecemos que há sim um grande mundo invisível logo ali. Uma linha tênue, uma fronteira, uma pequena fronteira entre nós e o mundo invisível. Todos sabem muito bem que da terra das fadas ninguém consegue ver onde está o arco-íris. Por que ninguém consegue ver lá na terra das fadas o arco-íris? Qual é o símbolo do arco-íris? Deus, na verdade é o arco da aliança, né, gente? Arco-íris aí é o nome dado depois conforme as mitologias. Enfim, Deus, após o dilúvio, enviou essa aliança, esse arco colorido sob os céus para demonstrar sua fidelidade aos homens. A aliança que Deus fez com os homens de que não mais destruiria a terra com água. Com água, agora será com fogo. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que vocês sempre vão me ver parada aqui lendo, gente, que eu não quero perder nada. Eu quero entregar tudo aquilo que eu fui encontrando aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, por isso que lá na Terra das Fadas, ou seja, naquele mundo espiritual, não se conseguia ver o arco, porque o arco da aliança, ele foi feito para o homem pecador, para o nosso mundo, para este lugar de passagem e provação. Para todas as vezes que a chuva cair e tiver aí o movimento da luz do sol, através do prisma refletir as cores no céu, eu me lembrar que houve sim já um juízo nessa terra em forma de dilúvio e que Deus, o Criador, ele é real e existente e enviou em forma de arco uma aliança para que eu nunca me esqueça primeiro do seu juízo e depois da sua justiça, e para os nossos tempos a sua redenção, o arco da aliança, uma redenção de Deus para com os homens, para o mundo pecador. Não lá na terra das fadas, que ali já é o adentrar o mundo espiritual, é para aqueles que já vão conseguir reconhecer a sua precariedade humana e adentrar aquele mundo onde ele vai ser elevado espiritualmente. Então, vamos lá. Por isso, o dono da chave toma tanto cuidado com a sua chave dourada, sempre voando de um lugar a outro para que ninguém possa encontrá-la. Ali, na Terra das Fadas, as coisas são bem diferentes, sim. O mundo espiritual não gira em torno do tempo e das leis do mundo material. Aqui estamos debaixo do firmamento de leis específicas para esse mundo. Não só moral, ética, social, de fé religiosa para com Deus de Israel, as espirituais principalmente, que move e governa esse mundo. Coisas que parecem reais em nosso país parecem muito, muito pequenas na Terra das Fadas, enquanto outras que não conseguem sossegar um instante não se movem lá. Olha lá, tudo que tem importância para nós não é tão valioso por lá. E tudo que é muito valioso por lá, nós não damos importância para cá.
Então não era totalmente absurdo que a senhora contasse ao sobrinho aquelas histórias fantasiosas sobre a chave dourada. Será que é tão fantasiosa assim? Ou seria o eco, o reverberar de Eva, dizendo para um novo descendente ali, ativo na terra: olha, há uma esperança. Foi feita uma promessa. Debaixo de uma aliança, você encontra uma chave dourada, não é qualquer chave, que não pode ser vendida e nem trocada por riqueza alguma dessa terra, que primeiro precisa ser visualizada por fé, se você quiser encontrá-la. Será que George MacDonald era tão fantasioso assim? A senhora já conheceu alguém que a encontrou? Perguntou o garoto em determinada noite à tia-avó. Sim, creio que o seu pai a encontrou. Mas e o que ele fez com a chave? Pode me contar? Ele nunca me disse. E como ela é? Ele nunca me mostrou. Como é que uma nova chave sempre aparece lá? Não sei, mas sempre há uma chave lá. Talvez seja o ovo do arco-íris. Talvez seja. Você será um grande felizardo se encontrar o ninho do arco-íris. Olha aqui. Você será o mais feliz de todos se encontrar onde essa chave nasce. E por que a tia-avó não poderia especificar como que ela era? Porque eu acredito que para cada um essa chave se revelava e se mostrava de um tamanho, de uma forma. Ela era sempre dourada, mas para cada um a medida, os detalhes dela, os dentinhos para abrir certas portas é diferente de um do outro. O que serviu para o pai não serviria para o garoto, apesar de a chave levá-los ao mesmo lugar. Talvez a chave despenque do céu. De onde vem a chave, gente? Do céu. Talvez, né? Ele aqui fazendo uma sugestão, mas é óbvio que nós sabemos que veio de lá. Vem do céu. Por isso que ela só poderia ser encontrada na terra das fadas, no mundo espiritual. Não lá na terra matéria, racional. Não, é lá na terra das fadas. Talvez ela despenque do céu sempre que surge o arco-íris. Talvez. Certa noite, durante o verão, ele foi ao seu quarto e, através da janela de treliça, observou a floresta que rodeava a terra das fadas e que ficava realmente próxima ao jardim da tia-avó. E algumas árvores pareciam ter se desgarrado dela. Então vamos lá, aqui eu tenho um monte de códigos. A primeira de todas, certa noite na escuridão. Escuridão já tem um monte de significado. Seja emocional, psíquico, espiritual, então nem se fala. Durante o verão, situações quentes. Ele foi para o seu quarto. Mateus 6,6. Quando entrares no seu quarto, feche a porta. E se me buscardes de todo o coração, me encontrarás. E através da janela de treliça, ou seja, a janela não estava escancarada, mas através de algumas frestas, ele observou, ou seja, ele começou pela primeira vez a enxergar a floresta em torno da terra das fadas de maneira diferente, com desejo de querer conhecer mais. Seus olhos que antes eram totalmente tampados e a sua mente que antes não tinha informação para que a fé fosse acionada,
Então, através da fé, da mente, da consciência, os seus olhos foram despertados, tanto espiritual como agora material. E ele começa a vislumbrar entre penumbra, fresta, o esboço de algo que, óbvio, é muito maior. Mas para quem não via nada, o esboço já é muita coisa, né? Onde que estava a Terra das Fadas, que ficava próximo ao jardim da casa da tia-avó. O jardim da tia-avó. Lembra alguma coisa? A floresta ficava a leste. A leste. E a leste do Éden, Deus plantou um jardim. Não é isso que fala em Gênesis 1? Lembrando que o jardim do Éden não é esse mundo inteiro, gente. E lembrando que o jardim do Éden não fica nesse mundo. Eu vejo as pessoas se encantarem com documentários de pessoas pesquisadores que vai atrás de sítios arqueológicos, possíveis mapas, códigos para encontrar o tal do jardim do Éden nesse mundo. Não é esse mundo. É a leste, é um pouco superior, em outra dimensão. Que pós-pecado eles foram expulsos de lá, onde anjos circundam com espadas flamejantes de fogo e que homem nenhum pós-queda poderá encontrar o seu caminho e a sua porta de entrada. Deus escondeu, está elevado, guardado a leste. É lá, um jardim, é como você faz um castelo. A criação era o castelo. E aí Deus quis fazer algo especial. Colocar o homem no deleite da sua construção, no mais primoroso da sua construção. Um jardim. Lá ele colocou o homem e a mulher. Algo à parte. Então vamos lá. A floresta ficava a leste e o sol, luz divina, que se punha atrás da casa de campo, pôr do sol. Gente, o que é o pôr do sol? Para a mente e olhos humanos. É a coisa mais espetacular de toda uma vida. É algo que a gente pode sintetizar numa única palavra. Completude. Nada falta e nada sobra. Você se sente completo, não importa. Cada pôr do sol é único. Um diferente do outro e todos insubstituíveis e um tão lindo quanto o outro. Por que o homem e a mulher têm essa necessidade de ver o pôr do sol e quando se coloca diante dele é extasiante? Tudo se apaga, os ruídos se apagam, as preocupações se apagam. Porque de fato é uma sensação, uma visão, uma emoção completa em si. Deus, ele é completo em si. Nada falta, nada sobra, tudo perfeito. É superior a tudo quanto mais você medir. O pôr do sol, o próprio Deus, se colocava atrás da cabana da tia-avó, protegendo na retaguarda da casinha, de onde expediria uma nova geração, um novo coração, um garoto, que já estava ali vislumbrando um esboço de algo maior do que somente aquele mundinho material de floresta escura. E o que ele vê? Ele vê que o sol parecia encarar a floresta escura com o seu olho vermelho e penetrante. Deus, nada se esconde dele, encarava
A escuridão, o pecado que foi gerado dentro daquela floresta, na divisa daquele jardim da tia com o mundo espiritual, a queda, o pecado da humanidade. Olhos vermelhos, juízo de Deus, penetrante, porque nada escapa. Nada escapa. As árvores eram velhas, simbolismo de antiguidade. Antiguidade que eu falo aqui não é só de velho do século passado, não. É dos primórdios, desde os primeiros. Desde o primeiro pai da primeira mãe, Adão e Eva. E ainda antes disso, porque para quem não sabe, eu creio e professo a pré-existência bíblica que ocultaram de nós e que a igreja primitiva tinha acesso a essa informação. Temos em laudas papais, documentos que mostra isso, como os pais da igreja. Eu tinha o conhecimento, 2 conhecimentos que eu já vou colocar aqui nesse vídeo, que é o primeiro de muitos, sobre esse aqui. Pré-existência, se você não tiver essa chave, você não vai entender esse conto. Segundo maior, o Espírito Santo é sim feminino, doa quem doer. E isso não é conhecimento ocultista e satânico. Tudo que o mundo das trevas faz, ele copia, ele não cria. Não é porque eles têm conhecimentos e eles deturparam toda essa cabala, todo esse sistema cósmico para a perversão e proliferação do mal, que aquela lei é inexistente, que ela não teve origem um dia na santidade, na perfeição que foi os céus. Eles trouxeram com eles conhecimento, domínio dos seus talentos e deturparam-nos, corromperam-se e usam essa força de modo inverso para derrubar o espírito do nosso corpo, da nossa alma, o templo do Senhor que somos nós. Se você não for humilde para pelo menos ouvir, não precisa aceitar, mas ouvir que existe sim essa realidade espiritual, esse conhecimento, você realmente jamais vai ter condição de decodificar de maneira justa aquilo que grandes escritores e pensadores de fantasias do passado deixou escrito para nós, nossas gerações que viriam depois deles. Talvez verdades que eles não podiam falar em alto e bom som, mas confiando de que havia uma promessa que nos últimos tempos o Espírito Santo derramaria dom sobre jovens e velhos e abriria seus olhos espirituais, e tudo aquilo que foi oculto e deturpado por Satanás, Deus traria à luz, dispensando o verdadeiro conhecimento. Eles deixaram em forma de metáforas, fantasias, para a igreja presente entender as verdades que sempre foram de domínio da mente daquele que crê em Deus. Gente, a igreja de hoje, seja ela qual for, tá? Eu não sigo instituição religiosa alguma e não pretendo. Tenho asco de instituição religiosa. Mas tudo que elas professam é engano. Até o próprio Deus e o próprio Cristo que ali é pregado e profetizado não é o Deus bíblico, o Cristo e o Messias prometido bíblico. Não é. Não é. Então, se você não tiver humildade para poder entender e pelo menos vislumbrar essa perspectiva, você não vai entender nada daqui, vai dizer que eu sou louca. E eu aceito o título, prefiro ser louca do que ser trouxa. Então vamos lá, continuando. As árvores eram velhas com alguns ramos baixos, de modo que o sol podia ver um longo caminho pela floresta. Olha lá, de nada se esconde dos olhos de Deus, um longo caminho, desde o princípio, desde a pré-existência, nossos caminhos são conhecidos por Deus. Lembrando, somos os filhos pródigos de Lucas 15, retornando para casa.
Eu não volto para um lugar de onde eu nunca saí. O garoto, muito observador, podia ver quase tão longe quanto o sol. Os troncos pareciam colunas enfileiradas em meio à luz vermelha do sol, e ele conseguia enxergar cada corredor ao longe até desaparecer. Todas as gerações se apresentarão um dia diante daquele que é o juiz, o sol da justiça. Enquanto olhava para a floresta, começou a sentir como se as árvores estivessem esperando por ele. Ou um chamado. Há um chamado para todos nós. Será que todos estão dispostos a adentrar esse mundo da terra das fadas? A conhecer mais do Deus invisível e real? Por si só, a abrir mato? Quando você é chamado de fato pelo próprio Deus, Ele não te dá caminho com pegada de ninguém. Ele te dá um facão na mão, vai abrir no mato. E Ele junto com você, na sua medida, assim como a chave, cada um com a sua, naquilo que você precisa ser trabalhado. Ele vai te revelando e se revelando. Estivessem esperando por ele como que algo o impelisse a ir até elas. Mas ele estava faminto e queria jantar. Por isso demorou-se em casa. Olha aqui. O garoto, né, gente? Todos nós, como todos nós. Instinto animal. Caído, baixo. A gente consegue muitas das vezes já visualizar certas coisas, um chamado, você começa a sentir algo te atraindo, movido pelos céus. Mas a nossa preguiça, a nossa comodidade, os nossos medos, a fome daquilo que é dessa terra, nos aprisiona, rouba de nós tempo que poderíamos já estar lá. De repente, em meio às árvores distantes, tão longe quanto os raios do sol podiam chegar, ele viu algo glorioso, ele viu algo divino, algo superior. Era o início de um arco-íris grande e brilhante. Uau! Agora, pela primeira vez, ele conseguiu visualizar com os seus olhos humanos, não mais com os olhos espirituais em sonho, mas com os olhos humanos, o arco da aliança. O degrau para subir e acessar o início dessa jornada. Ele conseguia contar todas as 7 cores e via todas as sombras além do violeta, enquanto diante do vermelho havia uma cor ainda mais linda e misteriosa. Era uma cor que nunca tinha visto antes. Então vamos lá, que aqui tem vários códigos. 7, número da perfeição. Da completude, aquilo que eu já falei anteriormente, onde nada falta e nada sobra. Ele viu todas as 7 cores e eu vou trabalhar com isso aqui com vocês. Eu acho que na próxima página, deixa eu ver se eu já posso pegar agora. Não, na próxima. E entre elas ele viu a cor violeta. Violeta vocês sabem que pelos chakras, sim, isso não é esoterismo, mas para nós cristãos e para não confundir sobre o conhecimento maligno e satânico do povo que usa isso para outros fins, vamos chamar de roda da alma, aquilo que em Apocalipse é também descrito. Há sim essa abertura no nosso corpo que somos templos. E isso é uma verdade que você não pode questionar. E negá-la é se prender à ignorância, né? E se prender à ausência do conhecimento.
Então, o violeta, ele é a cor que ele representa a mente, a conexão com o divino, a transmutação, a sabedoria, a intuição, a purificação da mente. Lembra, Cristo é a cabeça da igreja, sim. Mas através da cabeça da igreja que é Cristo, eu também posso acessar a mente de Cristo. E em mim, eu começo a ter os pensamentos de Cristo. Vai vendo. A mente, não foi isso que aconteceu com esse menino lá atrás? Ele ouviu uma história de esperança que gerou nele, acionou nele a fé, que por sua vez acionou uma visão e ativou essa mente espiritual. Gente, se vocês não entenderem isso, olha quantos códigos passariam batidos. Depois ele fala assim, ele cita primeiro essas duas cores, o violeta, que é isso que eu acabei de explicar, enquanto diante do vermelho havia uma cor ainda mais linda e misteriosa. Que cor é essa? Vermelho, sangue, tem N representações também emocionais, mas vamos levar para aquilo, para nossa cosmovisão cristã. Sangue de sacrifício. Diante do vermelho havia uma cor ainda mais misteriosa. Como é que fala em Efésios 3:6, Paulo? O mistério da redenção, sacrifício de quem? De Cristo. Ele enxergou Cristo personificado em uma cor misteriosa. E ele só pôde ter essa visão desse Cristo quando na mente dele, no chakra, ali na roda da alma, representado pelo violeta, ele permitiu e desejou a transmutação da sua visão e dos seus caminhos. Lembrando que, uma vez que no mundo espiritual caído e satânico, os chakras é ascendido pela Kundalini, que é o chakra de baixo, como fala em Tiago, que a nossa sabedoria tem que ser a de cima e não a de baixo, que é animalesca e má. Não, essa satânica da Kundalini é maldita, é a cabala invertida. Nós, cristãos, temos a nossa mente, o chakra de cima acendido por quem? Pela pomba que desce dos céus. O Espírito Santo, pomba, gênero feminino. Lembrando que até no grego que foi escrito esse trecho, eles sempre respeitaram gênero com as palavras. Se fosse masculino, seria pombo. Aqui ainda não é o lugar, eu tenho lá no meu Instagram um destaque só sobre isso, onde eu provo em trechos bíblicos, alguns no aramaico, hebraico, raiz original antes do grego, que eram escritos sim que Jesus denotava o Espírito Santo como a mãe dele espiritual. Tem cartas do Papa Clemente, de pais da igreja, afirmando essa realidade. Então, nós cristãos filhos de Deus, que professamos a fé e que desejamos a sabedoria do alto, a sabedoria vem de cima e ela começa aqui, ó, na mente. Transmutação, metanoia, conversão de mente. Apenas ao nascer do arco-íris era visível, ou seja, essa cor, vamos voltar lá. Essa cor misteriosa entre o vermelho, diante do vermelho e mais linda de que todas as outras, ela só era vista quando o arco-íris nascia. A aliança de Deus com a humanidade nasceu devido à redenção, o plano da redenção. Somente por causa do plano da redenção.
se pôde ver a sombra e uma cor do sacrifício de Cristo. Não podia ver mais nada acima das árvores. A chave dourada, ele disse a si mesmo, e disparou para fora da casa em meio à floresta. Ele não havia chegado muito antes do pôr do sol. Mas o arco-íris brilhava ainda mais forte, pois o arco-íris da terra das fadas não depende do sol como o nosso. Não depende. Lá é tudo luz. Lá tudo se faz visível. Lá não depende de circunstância. Lá não depende de fé. Lá é a fé realizada. Em matéria de lá, mas é. As árvores deram as boas-vindas a ele, aos antepassados. As árvores antigas. Os arbustos deram passagem. O arco-íris havia crescido de tamanho e parecia ainda mais cintilante, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada amanhecer. Por fim, deparou-se entre duas árvores, duas colunas na entrada do templo. Entrou, passou pelas duas árvores, passou pela porta da conexão com o divino. Era uma grande vista, o arco-íris brilhando em silêncio com suas cores lindas, adoráveis e delicadas. Cada uma à sua maneira, mas todas combinando. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora ele conseguia enxergar ainda mais. Por quê? Porque uma glória chama outra glória. Ele se erguia no céu azulado, mas se inclinava pouquíssimo, de modo que não sabia qual era a altura da coroa do arco. Era mesmo assim uma pequena porção de uma enorme curvatura. Era uma terra gigante, então a terra das fadas. Não era somente aquilo que ele teve o esboço pelas frestas da janela. Era tão grande que ele só conseguia ver um pedaço do arco. Ele permaneceu observando o arco-íris até que se esqueceu de si mesmo, de tanta satisfação que sentia. E se esqueceu até mesmo da chave que ele tinha vindo procurar. Não é assim que o pobre pecador se sente diante do seu Redentor? Não tem palavras quando ele toma consciência de quão pequeno ele é, de quão belo e grandioso é o nosso Redentor. Esquecemos de nós mesmos, né? Esquecemos de tudo. A gente só quer ficar ali. Vocês já ouviram sobre experiência quase morte? EQMs? Eu já passei por uma. E é exatamente essa sensação que temos. Ficamos atônitos com tanta perfeição, mergulhados numa completude infindável de amor. E por mais que você tenha consciência de que você tem uma missão, um propósito a cumprir, responsabilidades a terminar e necessita voltar, você não quer. Você não quer saber mais da chave dourada, você não quer mais saber das outras coisas, você quer a presença. Podemos dizer que esse garotinho estava numa experiência de EQM? Quem passou por isso saberá identificar. E enquanto estava em pé, o arco-íris parecia ainda mais estático e maravilhoso, pois em cada uma das cores, que eram tão grandes quanto os pilares de uma igreja, ele via formas vagas e bonitas que lentamente se erguiam como se fossem os degraus de uma escada em caracol. As formas pareciam irregulares, agora uma, depois muitas, e em seguida algumas, e de repente nenhuma, e eram homens, mulheres, crianças, todos diferentes,
mas igualmente bonitos. Esse menino teve a visão de onde? Tem várias camadas aqui, gente. Primeiro, ele esteve como no lugar de Jacó. Ele teve a visão dos anjos subindo e descendo as escadas. Ele teve acesso, ele passou pelas duas colunas, a entrada do templo, a conexão com o divino. Ele viu anjos, ele viu homens, mulheres que lá no passado já tinham concluído a sua jornada e já estavam restaurados, porque eles eram todos bonitos de maneira igual. Num conto onde vai me deixar explícito o que é feio, o que é bonito, na hora que esse escritor me diz que eram igualmente bonitos, é porque todos estavam revestidos da mesma luz e beleza que esse menino estava atônito até alguns segundos atrás. Restaurados. Anjos. Ah, não existe anjo feminino. Existe. Mentiro para você. Tá bom? Lê lá, Zacarias 5. Na raiz, tá? Hebraica. Não é na tradução da sua Bíblia que te deram, não, e nem pelas ideias do teu pastor. É raiz. Tem. E aí, vamos lá. Fora isso, todos sabem, não é novidade, né, gente? Que ali a escada que Jacó viu também é o símbolo do DNA humano. E o DNA humano, ele também carrega as 7 cores. Degraus que subiam, ele estava ascendendo, se elevando para uma grande jornada de transformação mental, emocional e transmutação do físico para o espiritual. Paulo escreve: teremos corpos novos. E aí as cores que eles viram, que ele viu na verdade, representa a roda da alma, que seria os chakras. Vamos lá. Peguei um desenho aqui. Seria isso aqui, ó. Os chakras. Lembram a cor violeta que esse menino enxergou? O chakra da mente. Olha lá. Começa pela cabeça. Aqui nesse desenho, ele separou as emoções, o que significa a parte mental, a parte emocional, a parte física, quando o ser humano permite o seu espírito ser só dominado, né? Você já ouviu falar? Ai, fulano é dominado pelo estômago. Ele quer dizer que ele é dominado pelas suas emoções baixas. A parte do cérebro que controla cada uma dessas rodas e o que nos afeta. Aqui, ó. Olha lá. Esse daqui também tem como representação as 7 cores do arco-íris. As 7 igrejas que está descrita em Apocalipse, onde Jesus dá um recado a cada uma, mostrando que nós, como templo hoje do Espírito Santo, somos nós a morada do Eterno. Temos presente as 7 igrejas dentro de nós. Cada uma representando uma roda da alma, que é a menorá, os 7 castiçais, por onde o azeite do Espírito Santo deve preenchê-los e manter purificado e aceso cada ponto desse em nós, que somos templos. Entende? Então, cada igreja presente em nós, assim como descrita em Apocalipse, ela teve uma falha.
exceto uma que foi perfeita, mas elas tiveram uma falha. E Cristo aponta qual foi a falha de cada uma delas. Então vamos lá. A igreja de Éfeso, que é aí a mente, que tem conexão com violeta. O que o Senhor fala para Éfeso? Volte ao primeiro amor, não é isso? Qual é o primeiro amor? Antes de tudo, gente, capítulo 2, o próprio Cristo fala assim: esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. O Senhor sonda nossos rins, nossos corações, nossa mente. O Senhor sonda todo o nosso ser. Ele sabe em cada lugar o que em nós necessita ser purificado, o que em nós é chance de falha e de tropeço, e é ali que ele vai afinar e trabalhar. Por isso que a chave dourada, mesmo sendo dourada, ela não é idêntica para cada um. As rodas da alma, menorá, quando ela está alinhada, quando ela está acesa, quando o Espírito Santo tem liberdade de fluir, dentro de nós ela brilha como a luz do ouro. Assim como o menino e o garoto diz que viu uma luz misteriosa diante da cor vermelha, todas as cores, quando trabalham em conjunto, como ele descreveu aqui, também é esse o significado. Homens, mulheres e crianças, cores, tamanhos e etnias diferentes, características físicas diferentes de cada um, porém todos brilhavam e eram igualmente bonitos. Quando a roda da alma do cristão é acendido a mente pelo Espírito Santo, a metanoia da conversão, somos preenchidos pelo óleo da unção da palavra, despertado pelas leis do eterno, pela verdade, pelo princípio, pela moral, pela prescrição, por tudo aquilo que vem do alto. Essas rodas da alma em nós brilha e reluz como ouro. Por isso que o Senhor fala que ele nos purifica como ouro no fogo. Tá bom? Então vamos lá. O violeta, já falei, tem a intuição tem a conexão com o divino, com a sabedoria, com a transmutação, é a roda da alma, da mente, da igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor, voltar à origem, derrubar os altares de dogmas, liturgias, leis humanas, obras das leis. Quando Paulo combatia, não era a lei de Deus, ele não ia ser ilógico para combater, para ir contra os mandamentos de Deus. Gente, isso ensinaram também o povo atual das igrejas, tudo errado, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas o cristão ele não é separado do povo israelita, do Israel de Deus. Quando ele fala que nos enxertaria na oliveira, é a Israel de Deus. Ela não é separada, não é 2 corpos. Voltar ao primeiro amor. Conhece-te ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro Cristo. E ele não está enquadrado e nem na forma que disseram a vocês ser. Não. Tem muita gente que fala assim, os ateus não vão para o céu. Minha filha, mas você já parou para pensar que crer no Deus e no Cristo que essas igrejas professam é um ato de coragem e reverência, não crer neles? Porque, de fato, aquele Deus e aquele Cristo ali não existe, não. Acho que o ateu tá mais certo. Nesse ponto, desse Deus e desse Cristo aí. Que pintaram, bordaram e fantasiaram. Colocaram uma roupa romana no judeu. É verdade. Depois também colocaram uma roupa germânica e foram colocando várias roupas, né, gente? É um carnaval. Jesus Cristo hoje é a figura de um carnaval. Ele é tudo, menos a identidade verdadeira e perfeita do Filho do Deus de Israel. Judeu. Então vamos lá. Igreja de Éfeso.
Depois da igreja de Éfeso, que é essa de cima, temos a próxima, que é a igreja de Esmina, que é a visão espiritual. Os olhos do sábio estão em sua fronte, Eclesiastes 2,14. Glândula pineal, sabemos que dentro de nós é o ponto alto da conexão com o divino. Muitos falam até do terceiro olho, né, no ocultismo, mas não é o terceiro olho, enfim, da forma que eles pregam, vivem e executam, mas é aquele olho. Lembra que Cristo fala também lá na igreja que vamos ler? Peça de mim o colírio para os teus olhos. O olho espiritual. E não foi exatamente essa sequência que o garotinho da história teve na sua jornada? Primeiro ele ouve, ele imagina, ele sonha, depois na janela ele vê. Ele vê cores, ele começa a ver outras coisas que passou despercebido tanto tempo e ele não sabia que estava ali. Olha isso, será, gente, que George MacDonald era só um criador de ficção? Fantasia! Então vamos lá. Depois a próxima igreja, a igreja aqui que representa a roda da alma, que é a expressão, a voz, igreja de Pérgamo, tá bom? Depois a Tiatira representa a roda da alma do coração, a chama que nunca deve ser apagada a menorá. Todas as outras podem se apagar, ou melhor, não deve, né? Mas sempre se apaga diante das dificuldades, enfim, da vida de cada um. Mas a do coração não deve se apagar. As virgens loucas, elas perderam o matrimônio, né, com o noivo, porque elas deixaram faltar azeite. Então nunca deixe faltar azeite, o amor. Não perca o primeiro amor. A próxima aqui da roda da alma é a igreja de Sardes, que é o poder, porque a emoção ela nos controla. Ou podemos, pelo Espírito Santo, controlar as emoções. Vai vendo, tudo é dual. Tudo tem os seus lados opostos e extremos. E o Espírito Santo é sempre o equilíbrio. A igreja de Filadélfia, a roda da alma, do ventre. Aqui não só o estômago e comida, mas quando alinhado pelo Espírito Santo, a gula se transforma em frutificação. Pelo ventre a mulher gera, ela multiplica os seus dons e talentos, ela cocria, ela imprime nesse mundo material as essências e as sementes espirituais. Assim como no homem, no ventre, nessa região, está os seus rins, onde Deus sempre fala que ele sonda os rins, onde filtra o sangue, onde filtra tudo que é impuro. E aqui também está os sacos seminais, aonde é gerado as sementes, o sêmen do homem para ser lançada em boa terra e assim gerar também, né? E a última roda da alma, a igreja de Laodiceia, sexual, a região que controla o sexo. Quando alinhado com o eterno, quando alinhado com as leis do eterno, essa região, ela abre portas para prosperidade, ela alinha e une o casal de uma forma que os dois passam a co-criar de forma ativa e partícipe no reino de Deus nessa terra. Ela é consagrada, ela é purificada, ela é benção, ela é alegria, ela é prazer, ela é tudo de bom. Quando desalinhada, essa porta ela serve para possessões demoníacas. Ela é a porta que por onde hoje a humanidade está sendo roubada, tragada, aprisionada, escrava. Por quê? Porque se deixa levar pelos seus prazeres. Não tem força, não são livres para dizer não àquilo que não é bom.
Acha que libertinagem é liberdade, quando na verdade é uma escravidão. Vendida pelo capeta com falso frasco de alegria, né? Então vamos lá. Aqui o que esse menino vê, vamos lá, a gente passou por Jacó, a visão de Jacó, uma referência bíblica. Dali Jacó recebeu a benção de que Deus faria a descendência dele numerosa. Não é isso que está lá na parte bíblica, o sonho que ele teve. Ali pela primeira vez ele viu que existia Deus e que Deus estava ali. Essa também é a mensagem que está passando aqui. O menino está dizendo, uau, Deus está aqui. Há variedades. Depois dessa camada a gente tem a camada do nosso DNA. E temos a camada aqui também da roda da alma, menorá, o candelabro do Espírito Santo dentro do templo que somos nós. Gente, já tô com quase 1 hora de vídeo. Será que eu consigo pelo menos essa parte terminar? Vamos lá. Ele se aproximou do arco-íris, mas ele desapareceu. Ele voltou um passo atrás, entristecido, e lá estava o arco-íris de novo, lindo como nunca. Então, contentou-se em permanecer o mais próximo que podia e observar as formas que erguiam as gloriosas cores na direção da altura desconhecida do arco e que não terminava abruptamente, mas esvaecia pelo céu azul de maneira tão gradual que ele mal sabia aonde terminava. Então vamos lá, é comum, né, quando a gente tem a visão das grandes coisas, dos grandes projetos de Deus, a gente já querer se posicionar e tomar posse. Mas calma, para tudo tem um tempo. Tanto que o arco-íris desapareceu. Quando ele tentou agarrar, opa, calma. A mesma coisa. Quando o pensamento sobre a chave dourada retornou, o garoto quis tentar reter na mente o espaço coberto pelos alicerces do arco-íris para que soubesse onde procurar, caso ele desaparecesse novamente. Ele estava fundado basicamente em uma cama de música. Então vamos lá. Ele se esforçou para guardar na mente o caminho, as proporções, a dimensão, a localização do espaço que estava os alicerces do arco-íris. Deuteronômio 6. Guardai a minha lei, observai-a e praticai. Não canse de falar dela aos seus filhos. Não canse de praticar aquilo que eu vos ordeno. Seja forte e corajoso, porque todo mundo sabe falar essa passagem de Josué. Mas você já leram o restante do versículo? Seja forte e corajoso para observar as minhas leis e cumpri-las. Fazendo a tua parte, eu estarei contigo. Enquanto isso, a escuridão invadiu a floresta. O arco-íris apenas era visível pela própria luz que emanava. Mas no momento em que a lua se ergueu, ele se foi. Nenhuma mudança de lugar poderia recuperar aquilo que os olhos do garoto tinham visto. Então, disparou para baixo em meio à cama de musgos para esperar que a luz do sol ao amanhecer desse-lhe uma oportunidade de encontrar a chave. Lá mesmo ele caiu rapidamente no sono. Todos nós, quando passamos pela experiência das grandes revelações e busca daquilo que o nosso coração e mente anseiam, passamos pelo campo de provação da fé. De firmarmos as convicções das informações que recebemos. A luta, aquele campo de luta, porque o que é velho e o que é mentira, o que é escuro, o que é enganoso, precisa sair. Como aqui, ó, a lua se ergueu, a noite chegou. Até que o sol pudesse vir de novo no outro dia. E lá ele mesmo dormiu, caiu no sono. Todos nós passamos por esse período de estagnação, para que dentro da nossa mente seja cavado, cravado e fincado e fixado
aquilo que de fato é sólido e imutável. Isso é, né? Conforme o desejo do nosso coração. Porque tem gente que também não quer, né? Acessa, tem conhecimento, tem o vislumbre, mas não quer, porque mudar dá trabalho. Crescer dói. Quando acordou pela manhã, o sol estava bem em seus olhos. O que isso significa? Eu te vi. Deus, o divino, mirando nos olhos, cara a cara, olho a olho, face a face. Agora você não me vê mais por detrás da cabana, você não vê só alguns raios meus. Você aceitou o chamado, encarou seus medos, passou aqui pelo teste primeiro de fé. Terão vários, né? São vários, mas o primeiro ali. E ainda assim desejou manter fixado na sua mente o que você viu, a coluna da grande aliança. Então agora, eu te vejo nos olhos, penetro dentro de ti. Ele se virou e no mesmo instante viu uma coisa pequena e brilhante recostada sobre o musgo a quase meio metro de distância dele. Ah, era a chave dourada. Sua haste era de ouro maciço, tão brilhante quanto o ouro conseguia ser. E o cabo era curiosamente forjado e cravado com safiras. Tomado por terror e deleite, ele esticou a mão e a apanhou. Quando foi que ele conseguiu encontrar a chave dourada, gente? Quando? Depois de qual processo? Agora que você escolheu fazer de mim o teu abrigo, então agora eu tô contigo, tá aqui a chave. Vamos! Jornada! Agora que começa de fato a história. Assim como nós. Ele se deitou durante algum tempo, inquieto, girava de um lado para o outro e alimentava sua visão com aquela beleza. Depois levantou-se, pois lembrou que o lindo objeto ainda não tinha nenhuma utilidade para ele. A qual fechadura aquela chave pertencia? Deveria estar em algum lugar? Pois quem seria tão tolo de forjar uma chave que não abrisse fechadura nenhuma? Para onde deveria ir em busca de tal fechadura? Ele olhou ao redor dele, olhou para o alto, para baixo, mas não viu nenhuma fechadura. Nas nuvens, nas gramas ou nas árvores. Quando começou a se entristecer, ele pensou ter visto algo reluzindo na floresta. Mas depois de se aproximar, ele viu que era uma mera luz que ele confundira com o cintilar do arco-íris. Então, resolveu voltar aonde? À fronteira da floresta. Não foi que eu acabei de falar? Agora ele tem a chave nas mãos. E agora? Ele deita, dorme, descansa? Não! Agora o Senhor o envia a campo. Vamos lá, eu até coloquei uma referência aqui, Mateus 5. (14 e 16). Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Faria sentido, então, essa cidade ser escondida, ficar escondida na mão do menino dentro de uma floresta? Não. A chave da porta da cidade? Não. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás no céu. Então, gente, é isso aqui por hoje, né? Tá vendo? Eu não sei quantos vídeos eu ainda vou gravar para terminar esse conto. Para quem não me conhece, eu me apresentando agora no fim do vídeo, né? Eu me chamo Érica, como tá aí no nome do meu canal, e eu já compartilho muito daquilo que eu tenho aprendido através do Espírito Santo, com muito estudo, com muito empenho, há alguns anos. E sempre fiz de tudo para não estar aqui no YouTube.
E, enfim, e aí lá no Instagram, que era por onde eu compartilhava às vezes algumas lives, coisas, não tenho mais acesso às lives. E o único caminho que sobrou para mim foi aqui, né? Estou aí no mesmo caminho que eu acabei de explicar para vocês do garoto, porque ele somos nós. Todos nós enfrentamos os nossos medos, os nossos, os nossos receios, as nossas desobediências, né? Enfim, e é um projeto que eu já queria ter trazido no começo do ano, a leitura da Chave Dourada. E hoje eu sei que com certeza eu teria entregado sim o meu melhor com aquilo que eu tinha em mãos, mas teria sido muito menos. Para quem conhece a nossa história sabe que recentemente eu perdi meu filho de 2 anos, né? Tenho um mais velho, de 12, e enfim, a vida do Beni foi um presente para nós. Desde o princípio, o cardiopata sempre soube dessa condição dele. Estávamos preparados sempre para vê-lo voltar para casa antes de todos nós. E assim foi. E enfim, e por conta disso, muito dos projetos daquilo que eu tinha me programado, porque nossos planos não são os planos de Deus, para estudo, para leitura, foram ficando, foram se arrastando. E de todos eles, que nem começou, nem se iniciou, porque minha cabeça não permitia. Mas ontem, eu passando aqui nas minhas prateleiras, eu olhei para esse livro e eu falei, não posso reter a visão e o conhecimento que o Eterno tem me dado. E eu preciso entregar, eu preciso distribuir, eu preciso pegar essa chave dourada nas mãos e sair a campo. Não é para ficar só aqui, né? Então, conforme for dando, eu vou compartilhando. Se porventura eu não conseguir concluir a análise do conto com vocês no vídeo de forma detalhada, como eu fiz hoje, eu acredito que pelo menos por esse vídeo você já pegou o fio da meada, você já entendeu por onde começar a pesquisar, a estudar, a procurar sentido. Mas antes de tudo, com a guia do Espírito Santo, com oração. Aquele que busca, acha. E o que bate o encontrará, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, minhas amigas queridas, que sempre falei, há tanto tempo vocês estão pacientemente esperando. Tá aqui, de todo o meu coração, um pedacinho daquilo que eu pude entregar. Deus abençoe, gente.